tarde, irmãos. Boa tarde, mães. Que a paz de Jesus esteja conosco em nossos corações. Nós saudamos os nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, casa a qual nós fazemos parte. Saudamos também as casas espíritas do 32º Conselho Espírita de Unificação e também os nossos inscritos aqui no nosso canal. Na tarde de hoje estamos dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Perdoai para que Deus vos perdoe. Então, o item 1 do capítulo 10 é esse. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes, agora o item 2, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. São Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Item 3. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quanto houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. São Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Bem, antes de nós passarmos aos comentários do capítulo desses 3 itens, que é o item 4, que faz um comentário do item 1, item 2 e item 3, alguns companheiros, quando leem essa passagem evangélica, perdoai para que Deus vos perdoe, vem o seguinte argumento, o seguinte pensamento: mas como Deus pode exigir perdão de seus filhos para que ele, Deus, possa perdoar? Que esse que é o raciocínio. Puxa, então é elas por elas, é uma troca? Então, a justiça divina é isso? Então quer dizer que para Deus perdoar o seu filho, ele exige que o seu filho perdoe o seu irmão? Olha, na verdade o raciocínio tem uma sutileza aí, mas na verdade o raciocínio deve ir no sentido da lei de justiça. Ou seja, se como filho de Deus, um irmão, partindo do princípio que todos nós somos filhos de Deus, se o meu próximo errou comigo, se ele fez algum mal, alguma coisa que me incomoda, nasce para mim o dever perante a lei de Deus de perdoar, de perdoar. É claro que o perdão, ele é algo que ocorre no curso do tempo, não é de imediato. Quando a gente fala que é um dever, não é um dever impositivo, mas é um dever em que aquele que vai perdoar vai passar por todo um processo de conscientização, de reflexão e de uso do seu livre-arbítrio. Então, o momento do perdão, ele é diferente para cada pessoa. Mas a questão aqui é que se eu não perdoo o meu próximo, se eu não perdoo aquele que me prejudicou, como eu posso pedir a Deus o perdão dos meus erros, dos meus equívocos? Porque é uma medida de justiça. Eu não sou superior a nenhuma outra pessoa. Todos nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, a lei é a mesma para todos nós. Então não há privilégio na paternidade divina. Não há privilégio. Então, a lei do perdão, a lei de justiça, de amor e caridade, ela é a mesma para todos nós. Então, se eu peço a Deus para que Deus perdoe os meus erros, os meus equívocos, como é que eu, então, não vou exercer aquilo que eu estou pedindo para Deus para com o meu próximo, que é o perdão? Então, é uma medida de justiça. Ou seja, quando nós lemos perdoai para que Deus vos perdoe, ou seja, o Pai, ele só poderá conceder novas missões,
novos compromissos e responsabilidades para nós quando nós estivermos habilitados, livres do coração e com o coração puro. Se eu carrego mágoa, ressentimento, tristeza, isso me impede de assumir novas missões, novas responsabilidades perante Deus. Então, enquanto eu não me harmonizar com o meu passado e com aquele que me prejudicou, isso me impedirá de caminhar em algum momento da vida. Mas Deus respeita o nosso momento de perdoarmos. Deus quer que nós perdoemos aqueles que nos prejudicaram, mas Deus quer que isso seja feito no nosso tempo, respeitando o nosso tempo, o nosso livre-arbítrio e dando a liberdade, todos os meios e instrumentos para nós realizarmos esse perdão. Então, se nós queremos ser perdoados por Deus, e não só por Deus, também por pessoas que nós prejudicamos, então nós também devemos conceder, nós devemos permitir, devemos perdoar aqueles que nos prejudicaram como medida de justiça. Se eu quero isso para mim, eu também devo esperar isso para o outro. Ou seja, se eu desejo perdão para as minhas falhas e imperfeições, é esperado dentro de um raciocínio, de uma lei de justiça, que eu também conceda o perdão àquele que me prejudicou. Então, enquanto eu não perdoar, eu limito a minha evolução, eu dificulto o meu progresso, eu dificulto a minha caminhada. Um exemplo disso é o livro Missionários da Luz, em que tem lá Segismundo, que é aquele espírito que é um trabalhador no mundo espiritual, e chega o momento dele planejar, pedir, solicitar uma reencarnação junto com Adelino, aquele que vai ser o seu pai, mas que no passado foi o marido da sua amante e que ele matou. Então, Segismundo já era um trabalhador no mundo espiritual, isso está no livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. E Segismundo, ele, para continuar as tarefas e os trabalhos no mundo espiritual, inclusive falar sobre o perdão, ensinar o perdão, ele precisava se harmonizar com seu passado. Então é quando ele solicita às autoridades do mundo espiritual, as autoridades superiores responsáveis pela concessão e o deferimento de reencarnação. Então ele reencarna, há um planejamento, e ele reencarna tendo como pai aquele que foi o marido da sua amante, que seria a sua mãe, né? Para que possa, então, harmonizar e para que ocorra o perdão. Então, é nesse sentido que nós devemos entender o perdão do nosso Pai Celestial. Deus não se ofende com absolutamente nada. Quando nós lemos aqui, para que Deus vos perdoe, é para que Deus continue dando oportunidade, responsabilidades para nós evoluirmos. Mas se nós insistimos com a revolta, com a rebeldia, com o ódio, com a raiva, com o orgulho, com a vaidade e o egoísmo, não perdoando, isso dificulta as nossas tarefas, as nossas missões, e é claro que Deus não entregará para nós missões, tarefas e responsabilidades se nós não ainda resolvemos essa questão do perdão no nosso coração. Então é nesse sentido que nós devemos entender que Deus não nos perdoará, porque Deus não se ofende conosco. A questão do perdão é uma questão humana, não divina, mas é claro que aqui é necessário aproximar o homem de Deus, para que nós então pudéssemos entender a lei de justiça, a lei de igualdade. Então, para que Deus conceda e para que Deus permita futuras responsabilidades no caminho evolutivo, é fundamental que nós também possamos perdoar aqueles que nos prejudicaram, assim como nós somos necessitados de perdão daqueles que nós prejudicamos. O item 4, que é a explicação desses 3 itens. A misericórdia
é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Então, uma pessoa que se diz misericordiosa e é irritadiça, e tem acessos de raiva, e tem acessos de irritação, ela não é misericordiosa. Ela é mais ou menos. Mais ou menos não existe. Ela ainda está lutando, se esforçando para ser misericordiosa. O misericordioso, aquele que tem compaixão, aquele que tem um sentimento de compaixão pelo outro, pelas falhas, pela dificuldade do outro, ele é brando e ele é pacífico. Se a pessoa não é branda, não é pacífica, ela não é misericordiosa, porque o conceito e a definição de misericórdia passa pela brandura e passa pelo pacifismo, pela pessoa ser pacífica. Continuando aqui o texto, ela consiste, a misericórdia, no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Então aqui, Kardec vai diferenciando, colocando quase que em lados opostos para facilitar a nossa compreensão, o nosso entendimento. Então, enquanto a alma que tem o ódio, o rancor, que denota ausência de elevação, a alma que é misericordiosa, que é branda, que é pacífica, ela é mansa, ela é caridosa. E isso salta aos olhos, né? Você se deparar com uma pessoa que é caridosa, que é pacífica, que é serena. A gente sabe que é difícil, porque nós somos espíritos em evolução, espíritos imperfeitos, então nós sabemos que isso é difícil, mas essas pessoas existem. Às vezes são pessoas discretas, às vezes pessoas que são próximas de nós, né? Até porque as pessoas mais irritadiças, as pessoas que não têm essas virtudes, muitas vezes elas chamam mais atenção com o seu comportamento. Continuando, ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoar a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Por mais difícil que seja, e a gente sabe que é difícil, por exemplo, a pessoa erra uma vez com você, erra a segunda, erra a terceira, erra a quarta. Acontece? Tem. Nós podemos ter familiares, esposa, marido, filhos, irmãos, primos, que constantemente estão cometendo erros e falhas conosco. Ou é um dinheiro que pega emprestado e não paga, ou é uma traição, ou é uma reclamação na escola, enfim, são vários e sucessivos, né, problemas. Pega o carro e bate, ou pega o carro e não devolve com um tanque de gasolina vazio, né? Então, não lava a louça, não ajuda em casa. Então, se nós formos assim, dentro da nossa família, mas também poderíamos trazer vários exemplos do ambiente de trabalho ou do ambiente da vizinhança, nós sempre iremos nos deparar com pessoas que fazem sistematicamente, diariamente, permanentemente ações que nos aborrecem e que, obviamente, muitas voltadas diretamente para nós. Então, se nós não exercitarmos esse perdão constante, a nossa vida vai ser um inferno. Porque se nós não desculparmos, se nós não exercitarmos o perdão, o 70 vezes 7, psicologicamente, em termos de emoções, de sentimentos e até de convivência com a vizinhança ou com as pessoas, vai ficar muito difícil. Difícil para nós. Porque para o companheiro que está acostumado
a ter esse tipo de comportamento, ele tem e ele não se importa com o outro. Ainda é um espírito imaturo, um espírito muito novo, né? Ainda com uma alta dose de orgulho, de vaidade, não consegue controlar, não tem consciência moral das suas ações, dos seus atos, não pensa no outro. Então, aquele que tem mais experiência, maior responsabilidade. É claro que a gente não vai permitir que o outro faça o que ele queira fazer. Em muitos momentos nós devemos, na medida do possível, conversar ou até limitar a ação das pessoas que possam nos prejudicar ou prejudicar a coletividade. Mas o fato é, vamos conviver com muitas pessoas assim. E tomara que essas pessoas não sejam uma de nós, porque muitas vezes nós mesmos, às vezes, nos constituímos em motivo de aborrecimento, de desgosto em algum momento, para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, isso também pode acontecer. Continuando. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de perdoar, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso? Nessas circunstâncias é impossível uma conciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, o perdão, enquanto nós não estivermos preparados para perdoar, é melhor que nós não pratiquemos o falso perdão. Porque o falso perdão é aquele perdão em que você cobra, em que você constrange o outro, em que você deixa o outro numa situação de humilhação, inferiorizado. Isso não é perdão. O perdão, quando ele de fato ocorre, você não deixa o outro numa situação constrangedora, né? Então, o perdão verdadeiro, o perdão real, você não se coloca como credor do outro e o outro não tem que se sentir um devedor em relação a você, né? Então, no perdão sincero, há necessidade de que haja uma maturidade da parte do ofendido, uma reflexão profunda, e isso leva tempo, dependendo então do grau da ofensa. Existem ofensas e ofensas, né? Então você tem situações em que uma pessoa pode matar alguém que você ama, até coisas mais corriqueiras ou menos graves, né? Ou uma pessoa ser responsável pela sua demissão do serviço. Então, há vários graus de ofensas que podem gerar uma raiva, uma indisposição ou até mesmo um ódio em relação àquela pessoa que nos prejudicou ou que prejudicou alguém que a gente ama. Então, nesse sentido, isso leva tempo. Então, o perdão, ele não é para pessoas que não fazem a reflexão, que não fazem uma imersão na sua alma para retornar maduro e apto a perdoar. Então, o perdão muitas vezes ele leva tempo, ele não é algo instantâneo, né? E não adianta a gente fingir e dizer que não houve nada, eu já desculpei, né? Então, não é por aí. Então, o perdão, ele é fundamental, ele é necessário, mas é necessário também que ele seja verdadeiro, que ele não seja um falso perdão. Lembrando sempre que quando nós lemos essa mensagem, a gente sempre
muitas vezes lê essa mensagem na terceira pessoa, né? Ele, quando na verdade esse ele pode ser a gente mesmo. Quantas vezes a gente magoa as pessoas falando coisas, às vezes, mesmo sem querer, mas coisas inadequadas. Quantas vezes a gente pode ter, com a nossa ação, com a nossa atitude, gerado um problema e um conflito para a pessoa, trazendo um dano para a vida dela. Então, o perdão, ele é uma necessidade para que nós possamos viver em paz, tanto socialmente, tanto coletivamente, quanto na família, mas também em relação à nossa própria consciência. Então, o perdão, ele é fundamental e todos nós somos merecedores de perdão, porque todos nós somos espíritos imperfeitos em evolução, já erramos muito, vamos errar muito e ainda continuamos cometendo erros. Mas vamos buscar diminuir esses erros, refletir mais, tirar lições, para que esses erros cada vez mais sejam menores e produzindo menos danos às pessoas que convivem conosco, né? Bem, então, a lição da tarde de hoje, desse sábado, era essa: o perdão, que é sempre um tema palpitante, um tema atual, presente, necessário e que nós não podemos esquecer. E que a resistência nossa em não perdoar é um grande entrave para a evolução do espírito. Pode levar o espírito a uma condição de estagnação espiritual, num grau muito elevado, né? Então, de intransigência, de não querer perdoar. Mas quando nós tivermos dificuldade de perdoar, é importante que nós façamos esse exercício. Hoje sou eu que preciso perdoar aquele companheiro, aquela companheira que me prejudicou, mas amanhã pode ser alguém que tenha que me perdoar. Então a gente não pode achar que o perdão é sempre algo que eu vou ter que exercer para com alguém, né? Eu não sou imperfeito, amanhã alguém também poderá ter que exercer o perdão para comigo, porque nesse processo evolutivo, todos nós erramos, todos nós somos imperfeitos e nenhum de nós pode dizer, eu nunca errei, eu não erro. Isso não existe, né? Então o perdão é bom para todos nós e é, sem dúvida, o melhor caminho. Ainda que nós não consigamos perdoar todas as pessoas que nos prejudicaram, mas compreender e entender que ele é o melhor caminho, até porque a raiva, o ódio, a irritação não criam absolutamente nada de bom para a nossa vida. Então, até o próximo sábado, um abraço e um bom final de semana.